senhores telespectadores, este programa chama-se Lendas e Narrativas, mas precisamente no campo que separa a lenda da narrativa fica uma terceira realidade, que é a pintura histórica. Bom, o projeto de hoje é falarmos sobre pintura histórica. Como sabem, é um género que foi cultivadíssimo em todos os países da Europa. No romantismo há inúmeros pintores históricos. Em Espanha, em França, em Inglaterra, na Alemanha, os museus estão carregados de grandes telas que representam acontecimentos solenes, dramáticos. É claro, é sempre uma narrativa contada de uma maneira mais ou menos lendária. Ora, o que é que se passa com a pintura histórica em Portugal? Penso que se pode dizer isto. Antes da Revolução Liberal, portanto, num período pré-romântico, há bastante pintura histórica em painéis de azulejos. Era costume, nas escadarias, figurar cenas muito fantasiosas, umas com batalhas verdadeiras que metiam mouros, metiam canhões, outras com batalhas imaginárias passadas no tempo dos gregos e dos romanos. Mas depois veio o romantismo e, praticamente, no nosso país não há pintura histórica. Ainda agora o Museu do Chiado editou um belíssimo catálogo. Vale a pena ter o catálogo do Museu do Chiado. Mas lá se vem, lá na pintura histórica, não há nada. Praticamente não há nada. O pouco que há está guardado nas reservas, nem sequer é exposto. Pois fica esta pergunta sobre a qual eu gostava que raciocinassem. Porque é que, em Portugal, ao contrário do que acontece em toda a Europa, não há praticamente pintura histórica? Porquê? Bom, claro, há muitas respostas possíveis. A mais simples é esta. Bom, é que os pintores não sabiam história. Eu não acredito nisso. Não, os pintores sabiam tanta história como as outras pessoas, não é verdade? Bom, mas há outra explicação. É que quem está interessado na pintura histórica em Portugal tem sido sempre o Estado. E o Estado português tem sido sempre um Estado pelintra, sem dinheiro para pagar aos pintores, para os pintores pintarem. E essa é que é a verdade. Em Portugal, o pintor, por sua conta, não se lança a fazer pinturas de coisas históricas. Isso não nos está na massa do sangue. Os portugueses não gostam de heróis, gostam de história, mas essas coisas que nos querem meter pelos olhos dentro, isso não é connosco. Só quando o Estado paga é que se pinta. Bom, e daí resulta uma coisa. Em Portugal, o principal museu de pintura histórica é este em que estou agora, é o Museu Militar. Porque é um museu inteiramente pago pelo Estado, que encomendou aos pintores os temas que queria ver representados. O que eu lhes proponho é que vamos dar uma volta por este museu e vamos ver, pintados nas paredes, 7 séculos de história portuguesa. A pintura histórica deste museu corresponde a um grande período de exaltação patriótica. Talvez as datas certas sejam 1895, 1918. Quer dizer,
Em 1895, acontece um facto que empolga e emociona profundamente os portugueses. O capitão Mouzinho de Albuquerque acomete a embala de Chainite e põe termo ao poder do Império Vátua. Quando nos vêm a dizer o Império Vátua era o poder africano, deixem-se de histórias. O que se passava era isto. A Inglaterra queria instalar-se na África Oriental e o homem de quem se servia era o Régulo Gungunhana. E quem somos nós para lutar com a Inglaterra? Nós não somos. Mas o capitão Mouzinho foi. E no dia 28 de dezembro de 1895 acabou o Império Vátua. Eu estou a dizer isto com muita comoção. 28 de dezembro de 1895 faz depois da manhã 100 anos. E ninguém se lembrou dessa data. Todavia, isso, há 100 anos, levantou Portugal num entusiasmo espantoso. Olhem, esta caixa é o estojo onde estava uma espada de prata com o punho esculpido pelo maior escultor português do tempo, que era o Teixeira Lopes. Espada de prata com incrustações de ouro, pedras preciosas, foi ofertada pela Associação Comercial do Porto. Aquela gente do Porto percebeu que tinha começado nesse instante um ciclo novo da história nacional. Século XIV é a época de Nuno Álvares Pereira. Toda esta sala nos lembra o famoso Condestável. Aquele quadro é célebre, é um quadro de Luciano Freire. Isto é também uma escultura romântica. Está ali a espada que se diz que lhe pertenceu, mas há aqui coisas que são realmente da época. Por exemplo, aquele grande capacete estava dentro do túmulo del Rei Dom João I, na batalha. Aquele pedaço de ferro enorme é um tron, isto é, a mais antiga peça de artilharia que troou em Portugal. É uma recordação de Aljubarrota. Bem, o século XV, como todos sabem, tem como principal figura o infante Dom Henrique. O que estão a ver agora é a imagem romântica do infante Dom Henrique. Está, como Zurara o desenhou, eu digo Zurara, é claro que o quadro é de Mestre Malhoa, mas como Zurara na crónica o descreve, na penedia mística de Sagres, no seu grande sonho, e é esta a imagem romântica do infante. Bom, julgo que ele, na realidade, não era bem assim. Era um homem concreto, objetivo, que sabia fazer contas, que sabia planear e organizar projetos e que, por isso, conseguiu modificar o destino português. A verdade é esta. Foi ele que fez deste pobre reino, escancelado e pobre à esquina da Europa, uma das grandes nações que modelaram o mundo moderno. E dos melhores retratos que eu conheço do infante nessa sua dimensão mística é este de Mestre José Malhoa. Todos os outros quadros são de Malhoa e eu acho que quem tiver alguma vez vindo aqui não vai dizer que o Malhoa não era um grande pintor. Olhem bem para aquele Camões. É o Camões Trincafortes. Sabem que a cara não é do Camões. É um autorretrato do próprio José Malhoa.
O José Malhoa pintou o Camões com a cara dele. Isto parece um disparate, o Camões com a cara de Malhoa. Oh, meus amigos, isto é assim mesmo. Não há ninguém que seja capaz de olhar para o passado sem ser com os olhos do seu tempo. Bem, entre outras telas, eu gostava que prestassem atenção àquela Ilha dos Amores. Aquela Ilha dos Amores é um grande quadro. Representa, como todos sabem, o episódio dos Lusíadas. Os nautas portugueses acabam por receber o prémio prometido e aquele quadro é de um naturalismo, mas ao mesmo tempo de um vigor e de um erotismo espantoso. Um navegante português abraça-se à sua ninfa. Olhem como os pés da ninfa se retorcem e por cima dos pés são os troncos das árvores que parecem fazer o mesmo gesto. Tudo aquilo é realmente de quem sentia a beleza da cena que representava. Mas não é esta a única sala dedicada à época dos descobrimentos. Século XVI é tempo de Camões. E ainda aos Lusíadas que esta sala é dedicada. Aqui por detrás de mim estão duas soberbas telas de Condeixa. Representam a passagem do Cabo da Boa Esperança. Bom, os meus amigos que estão a ouvir-me não são pintores. Portanto, não sabem como é difícil pintar até a claridade do dia. Por isso não faz ideia nenhuma do que seja um noturno. Um dos melhores noturnos que eu conheço é este quadro de Condeixa. Aquele outro são os portugueses já a navegar no Índico. Mas o mais importante da sala são 4 das mais expressivas e eloquentes telas do grande Columbano. Elas estão na nossa frente. A primeira mostra o episódio do Velho do Restelo. Como sabem, os descobrimentos não foram assim uma coisa pacífica. Em Portugal não se faz nada que seja pacífico. Há sempre discussão. Há sempre um tipo que vai à praia a dizer está mal, isso é uma asneira, vocês. Lá está ele, o Velho do Restelo, a bradar para os navegantes. Os navegantes são jovens e vão para longe, mas está o velho a dizer-lhes: ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Reparem a coragem que é preciso para chamar à honra uma aura popular. O outro quadro é famoso, é a morte da Inês de Castro. Como sabem, o episódio da Inês de Castro mereceu uma grande atenção ao Camões. Estavas, linda Inês, posta em sossego. E é isso que ele lhe mostra. Os brutos, os matadores, vão sacrificar a vítima inocente. Os outros 2 quadros são as Tágides. A gente olha para estas Tágides e não se convence com elas, e a seguir um concílio dos deuses. Peço-lhe que prestem muita atenção ao concílio dos deuses para o compararmos a seguir com outro concílio feito poucos anos depois por um homem já de uma geração um pouco mais moderna, que é Carlos Reis. Outra sala sobre a época dos descobrimentos é esta sala do Vasco da Gama. Está inteiramente decorada por Carlos Reis. Bom, a pintura não deixa de ser curiosa. São temas mitológicos diretamente decalcados sobre episódios dos Lusíadas. Reparem como aquele concílio dos deuses é ingênuo. Lá está a Vênus a exibir a sua nudez fascinante
perante o poderoso Júpiter. É claro, e o Júpiter não resiste a tanta beleza e dá lá licença para os portugueses chegarem ao fim da sua navegação. Bom, mas quadros melhores, também de Carlos Reis, acho que já é aquele Gama junto de Netuno a atravessar as tempestades, ou este outro que representa o navio. Isto é uma imagem mesmo do Camões. São as Nereides que levam o navio pelo mar e o impelem através das ondas. Talvez estes outros quadros, este Adamastor, seja o mais feliz dos quadros que Carlos Reis pintou para aqui. Como sabem, Adamastor é uma invenção do próprio Camões. Eu penso, e não sou só eu quem pensa, que o drama da Adamastor é um drama autobiográfico. Quando Camões nos fala do Adamastor, do gigante eternamente amarrado àquele tormento, estamos a falar de si próprio. O século XVII é o tempo da restauração. A tela que está atrás de mim é da autoria de Mestre Veloso Salgado e mostra como um pintor, já, enfim, dos princípios do nosso século, via a restauração de 1640. Está o antigo Duque de Bragança, Dom João, que é aclamado por uma multidão em delírio, a multidão de Lisboa, que se une no Terreiro de Paço, e ao fundo vêem-se os navios no Tejo a dar salvas. O resto da sala tem as grandes figuras do movimento de 1640, a começar por Dom João IV e pela rainha Dona Luísa de Gusmão, aqui por João Pinto Ribeiro, que é o grande arquiteto do movimento, Dom Antão da Almada e as outras grandes figuras da restauração portuguesa. O século XVIII é representado em Portugal, como sabem, por duas épocas. A de Dom João V, que é um período áureo apoiado na riqueza que vem do Brasil, e a época de Dom José, que é a tentativa pombalina de reconstituição do Estado. Mas o século acaba na época triste de Dona Maria I, é o tempo da Revolução Francesa, uma crise profunda, que é claro que se traduz em Portugal também numa crise. O que está junto de mim é El Rei Dom Pedro IV, que, com a sua mão, entrega um documento aos portugueses. O documento que ele entrega é a Carta Constitucional, que devia ser a base da vida nacional daí para a frente. Simplesmente, uma parte do país não a aceitou, além está representado o irmão dele, Dom Miguel, e entre os dois países, o que queria a Ordem Nova e o que pretendia continuar no regime antigo, envolveram-se numa guerra cruel, uma guerra que ensanguentou o país. Na minha frente está uma grande pintura, também esta de Veloso Salgado, que representa os heróis da Guerra Civil. Vem a cavalo em primeiro plano Dom Pedro IV, junto dele o Conde de Vila Flor, que veio a ser o Duque da Terceira, atrás o Saldanha, o Sá da Bandeira, vem toda a grande pleiade dos homens que instauraram o liberalismo em Portugal. E toda a sala é dedicada a esse momento. Está aqui um quadro curioso, que representa nem mais nem menos que Garrett de sentinela durante o cerco do Porto. Ele não tinha muito mais do que se gabar. Mas há aqui outra coisa que eu lhes queria mostrar, que é curiosa, que é este pequeno canhão. Como sabem, o Dom Pedro foi para os Açores, foi nos Açores que organizou a sua expedição, foi desembarcar no Porto, mas no Porto esteve cercado, não podia sair dali, e então mandou uma pequena divisão desembarcar no Algarve.
Era uma divisão de infantaria, mas que levava 2 ou 3 canhões, uns canhõezitos pequenos, ligeiros, para ele poder marchar depressa. Com essa gente atravessa o Algarve, o Alentejo, chega à Almada, pode passar o Tejo sem oposição e apodera-se rapidamente de Lisboa. O comandante da expedição era aquele que veio a ser Duque da Terceira e pensava que essa vitória extraordinária se devia a este canhão. Como veem, são 3 palmos de bronze. É o canhão da vitória. Pediu que, como recompensa, o deixassem levar para a sua quinta do Sobralinho. E lá esteve, a lembrar ao vencedor a sua marcha triunfal. Quando ele morreu, regressou aqui ao Museu Militar. Bom, isto quer dizer que a história se possa escrever assim, pela boca dos canhões com 3 palmos de bronze? Penso que não. Eu realmente penso que não. A pintura histórica do século XX refere-se sobretudo à Grande Guerra. Estamos numa sala decorada por um grande pintor, Mestre Sousa Lopes, que tinha uma alcunha, era o Trinchas. Trinchas por 2 razões, porque pintava os quadros com uma trincha e porque andava lá nas trincheiras. Ele era um pintor, estava em Paris, quando veio a guerra foi mobilizado, deram-lhe um posto militar e foi encarregado de pintar cenas de guerra. É com apontamentos tirados ali, nas próprias trincheiras, que depois compõem estes quadros. São, como veem, quadros com um grande vigor, quadros muito dramáticos, que revelam o enorme esforço que as tropas portuguesas fizeram na Grande Guerra. Estiveram lá de 1917 ao armistício, em 1918, sofreram muito, mas acho que sim, que se portaram muito bem. A última imagem que eu queria que levassem aqui da sala nem é uma pintura, é uma relíquia. É uma pobre cruz de madeira que os alemães puseram sobre a campa de um soldado com estas palavras escritas: aqui jaz um muito valente soldado português. Eu gosto, nestes programas, de acabar sempre de uma maneira positiva. Bom, mas a verdade é que no fim deste roteiro achei-me junto de um tubo do obus da Grande Guerra, um obus que os ingleses fabricaram e que nos ofereceram-nos para nós, portugueses, aqui da boca deste obus, deitar tiros para matar rapazes que morriam não sabiam porquê e que eram mortos por rapazes que estavam do lado de cá, e também morreram muitos, porque esta arma esteve em posição e os nossos rapazes também morreram, não sabiam porquê. Mas quando cheguei aqui, encontrei-me com uma excursão escolar, uma excursão que vem, imaginem, vem de uma terra chamada A Guia. A Guia é perto de Pombal e tem uma lenda linda. Andava um navegante perdido nas águas do mar e via no céu luzir uma estrela, e a estrela serviu-lhe de guia. E o navegante prometeu que se Deus o levasse a são e salvo até àquele lugar do mundo, ele faria uma ermida a Nossa Senhora da Guia. Estou neste instante rodeado pelos estudantes
da escola C+S da Guia. Cada um diz-me os seus sonhos. Há um que me diz que quando crescer quer ser cirurgião, outra é educador de infância, outra vai ser arquiteta. Este aqui diz que quer ser fuzileiro. Cada cabeça, cada sonho. Eu vou acabar o programa só com uma pergunta. Se o futuro do mundo está nas bocas destas armas, se nos sonhos destes jovens.